Olá, meu povo, dando continuidade então ao nosso conteúdo de revisão e falando especificamente sobre a contestação no processo civil, volto a afirmar uma coisa que falei bem no comecinho do vídeo anterior. Por que o professor está explicando isso? Isso vai ter a ver com a atividade que vocês haverão de fazer e que contará como avaliação, certo? Inclusive, sob essa perspectiva, né, uma das colegas, líder inclusive da turma 4VA, me questionou: professor, mas o senhor tinha dito que não iria passar a avaliação. De fato, isso estava dentro dos meus planos. Não seria uma avaliação propriamente dita, certo? Inclusive, eu já estava até preparando algo nesse sentido, porque até, digamos, umas 6 semanas atrás, não havia parecer da instituição quanto a isso. Não havia nenhuma deliberação quanto a isso. Então, como uma coisa era certa e essa coisa não era outra coisa, né? Senão essa ideia, essa noção de que haveria necessidade da realização de algum ato do ponto de vista acadêmico para contabilizar ponto, então eu já tinha planejado alguma coisa nesse sentido. Já que a instituição não regulariza, então eu vou organizar dentro da minha autonomia, né, de professor conferida constitucionalmente, eu vou organizar. E tinha organizado já estava planejado. Mas houve essa mudança, né, um tanto repentina, e na qual tivemos de nos adequar, e então agora haverá de ter uma atividade, né, contada aí para fins de avaliação. Pode ter certeza disso, certo? E esse conteúdo agora que está sendo passado para você e para os demais colegas, consequentemente, ele haverá de ser muito útil para os fins a que se destina esta avaliação, correto? Então, tudo está dentro, digamos assim, de uma perspectiva, tá? Está dentro de uma conjuntura de situações das quais nós estamos incluídos, certo? Enquanto professor, enquanto alunos, enquanto partes integrantes do nosso centro universitário, correto? Bom, e ante a isso, vamos lá então agora pontuar algumas coisas que são bem interessantes a serem assim verificáveis. Conforme nós vimos na última aula, né, na aula anterior, 15 dias a contar da tomada de ciência do fato por parte da parte passiva do processo. Então temos aí 15 dias, certo? Encaminhe-se então a notificação para a parte passiva, para que essa parte tome ciência do que está sendo movido contra ela, e a partir dali então você vai ter o transcorrer desse prazo, correto? Transcorrer dessa relação jurídica, certo? Por ser um prazo processual, nós bem sabemos, prazos processuais levam em consideração dias úteis, exclui-se feriados, exclui-se fim de semana. Isso é sempre bom da gente relembrar essas regrinhas básicas e essenciais, certo? Então isso não pode deixar de ser a tônica, digamos assim, das nossas relações jurídico-pessoais, né? Jurídico-acadêmicas, jurídico-profissionais, beleza? Mas aí nós temos outras indagações que são interessantes, certo? Que vai de acordo com o seguinte: contados a partir da data da juntada, do mandado de citação cumprido, ou então do aviso de recebimento, certo? Pressionando assim o que dispõe o artigo 335 do atual Código de Processo Civil. Outras situações de contagem de prazo, que é interessante se verificar: regular a citação do réu nos moldes do artigo 231 do novo CPC, independentemente da forma, inclusive se houver comparecimento espontâneo do réu, certo? Independente da situação, comparecimento espontâneo,
Se ele comparece espontaneamente, isso não quer dizer que ele não vai ser citado. Inclusive, do ponto de vista da experiência, não foram poucas as vezes, pessoal, tudo bem que era em sede de juizado especial cível, mas foram muitas as vezes em que pessoas compareceram em juízo e lá foram citadas da decisão judicial, de uma demanda, de um despacho do magistrado, certo? Foram ali no ato citadas, inclusive informadas quanto ao prazo para se interpor recursos, para se interpor determinados atos que lhe dissessem respeito, consequentemente. Né? Do ponto de vista de contestação, eu confesso que eu nunca cheguei a ver, né, alguém em juízo ali ser cientificado que estava sendo movido contra ela. Mas é possível. Né? É bastante possível. Então, essa é uma forma. Né? Na audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Certo? Nesse caso, a gente tem que entender aqui uma coisa interessante, que aí vai ser paralelo à questão, inclusive, que eu estou ressaltando aqui nessas videoaulas. É o seguinte, audiência de conciliação e mediação, né? Quando qualquer das partes não comparecer. Quando qualquer das partes não comparecer, dá-se, em tese, né, o caso por encerrado, se por acaso a parte que moveu o processo, que moveu a petição inicial, não comparecer. Né? Então você, consequentemente, tem ali uma extinção do processo sem resolução de mérito, porque falta de interesse de agir claramente apresentada. Claramente apresentada. Aí você vai ter, consequentemente, ali uma lavratura de termo de audiência, né, de conciliação, explicando tudo isso. Certo? É claro que, assim, em termos de juizado especial civil, por exemplo, no juízo civil isso é mais difícil de acontecer. Mas dependendo do que a pessoa explique, apresente de justificativa, pode ser sim que haja a possibilidade de uma espécie de remarcação dessa audiência. Ocorreu já uma vez uma senhora que pediu isso. Ela não compareceu em audiência de conciliação e a justificativa foi mais que comprovada, porque à época, isso eu estou falando ali de meados de 2011, ela havia sido acometida por dengue, estava hospitalizada à época e não teve como comparecer. Aí tão logo ela conseguiu sarar-se, ela conseguiu voltar. Aí pediu, solicitou ao magistrado, enviou um pedido, foi remarcada a audiência. Né? No juízo civil isso já é mais complicado, né? Porque essa leveza, digamos, toda, ela não é tão comum. Né? Estamos diante de um juízo mais prolixo, né? De um procedimento um pouco mais longínquo. Né? Então as coisas tendem a ocorrer de forma mais, digamos assim, detalhadas, né? E por que não dizer um pouco demoradas. Né? Então a situação já acaba sendo um pouco difícil. Né? Mas nada impede, consequentemente, que se tente, né? Quanto advogado da parte, nada impede que você busque o melhor para o seu cliente nesse sentido. Ainda mais se for réu. Porque imagina só, você não comparece à audiência. Né? Você, enquanto advogado, sabe o porquê, né, do não comparecimento do seu cliente em audiência. E, ante a isso, né, se houver uma justificativa plausível, pode ser sim que haja essa possibilidade. Porque, para o réu, se ele não comparecer em audiência, e ainda temos um instituto no processo civil da chamada confissão ficta, que é nada mais nada menos que aquela noção basilar na qual nós bem conhecemos. Se porventura o que está sendo alegado não é contestado,
pressupõe-se como verdadeiro. Né? Pressupõe-se como verdadeiro. Isso ainda existe no campo jurídico civilista. Né? Diferente do que nós vamos ter lá no campo criminal. Né? Lá, consequentemente, vigora de forma extremamente centrada, eficaz e determinada o princípio do indúbio pro réu. Certo? Se há elementos duvidosos apresentados e não há contestação, consequentemente, mas aquilo apresentável não é tão valoroso para se pugnar por uma possível condenação, então não tem por que ser usado, certo, em desfavor da outra parte. Né? Já é uma situação bem diferente, bem distinta. Né? Bom, fora isso, o que vamos ter? O protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação... Perdão, gente, faltou uma coisa. Eu falei da questão, né, da conciliação. Né? Compareceu, não compareceu. Se porventura a parte ativa não comparecer e não justificar, consequentemente ela demonstra uma perca de interesse na demanda. Certo? O interesse de agir, é bom sempre a gente lembrar, ele vai ser assim apresentável, assim destacável, à medida em que você tem necessidade, adequação e utilidade. Os atos, as atitudes que forem assim tomadas ao longo do processo são atitudes necessárias para que o processo siga um curso até a sua respectiva finalização, certo? Adequadas àquela situação específica. E quando eu falo adequado, eu não posso, por exemplo, no lugar de uma contestação, apresentar já um embargo de declaração, ou um agravo de instrumento, ou um agravo retido. Não é adequado ao momento. Não é adequado. Depois da contestação, você pode até questionar algumas ações através do agravo de instrumento, que ataca diretamente decisão interlocutória, né? O agravo retido, que consequentemente vai em busca das decisões judiciais tomadas ali num determinado ato, num determinado despacho, que não é necessariamente uma decisão interlocutória, né? Ou determinadas negativas e determinadas atuações assim apresentáveis do juízo. Né? Então tudo isso está assim bem pensado, está assim bem esclarecido, correto? Então essa é a situação. Tá? Se porventura é o réu que falta, né, a parte acusada que está faltando, então presume-se aquilo que o indivíduo alegou na petição inicial como verdadeiro, né? Vai ser presumido como verdadeiro, e aí você vai ter uma condenação já, logo de cara. Tá? Vai haver uma condenação, consequentemente, se ele não conseguir justificar, esse auto processual assim, ele já vai baixar para a execução, para fins de proceder às demais questões administrativas, jurídicas, do ponto de vista aí da forma como ele vai pagar a dívida, como é que ele vai sanear a dívida. Correto? Então é esse o ponto. Tá? E outra coisa, não comparecendo, né? E comparecendo ambas as partes, não ter autocomposição. Aqui vai ser o fato de, mesmo com o comparecimento de cada um, não tem solução, não tem conciliação. Aí não tem outra alternativa. É marcar audiência de instrução e julgamento. Né? A alternativa aqui, presente constante, vai ser essa, não vai ser outra, senão marcar essa audiência. Correto? Bom, então, ante a tudo isso que aconteceu, o que nós vamos ter? Aí, no caso, é uma nova data, né, um novo momento que agora vai ser, assim, designado para a realização dessa audiência. Tá?
Então é uma outra situação, é um outro ato a ser assim abordado, tá bom? Bom, no mais, cabe o seguinte apontamento. Desculpa. Existem outras situações especiais. É o caso de processos com existência de litisconsórcio passivo, com advogados diferentes, ou casos em que a causa é patrocinada por defensor público. Litisconsórcio passivo, certo? Com advogados aí diferentes. Litisconsórcio, né? Situação nas quais ambos integram, né, interagem esse polo passivo da relação jurídica assim apresentada, e tem esse elemento aqui dos advogados diferentes, né? Inclusive, isso aqui é um assunto bem interessante, porque vai exigir, consequentemente, do magistrado a predisposição a uma verificação de como esse processo ele está sendo encaminhado com dois tipos de posturas jurídicas bem distintas, né? Já que eu tenho advogados diferentes, ainda que as teses sejam próximas, ainda que os elementos das teses apresentadas sejam extremamente equivalentes, pode-se dizer, inclusive, que são iguais no plano das intenções, no plano da busca da melhor forma de representar e apresentar os direitos dos envolvidos, de seus clientes, mas ainda assim você vai resguardar ali pontos divergentes também, né? Mesmo nessa questão do litisconsórcio, o que vai acontecer? É buscar os pontos que são semelhantes para que a demanda seja julgada num ponto só. Anti-instrumentalidade processual bem advinda e já amadurecida dentro do nosso direito, né? Dentro da forma com a qual as demandas tendem a ser assim apresentáveis. Beleza? Então tudo isso leva-se em conta, porque aí você vai ter que, querendo ou não, vai ter que ter um prazo, né, a ser criado, a ser assim convencionado, né, para fins de verificação se as causas de pedir, as possibilidades jurídicas do pedido, as legitimidades das partes, o interesse de agir, certo? O pedido, as partes, consequentemente resguardam as semelhanças. Isso tudo vai facilitar, consequentemente, o bom andamento do processo. E até do ponto de vista da contestação, né? Se as contestações resguardam aí elementos bem semelhantes, tudo isso tende a ser assim abordável para fins de verificação se de fato você vai fazer o julgamento de determinadas demandas dentro de uma perspectiva, digamos assim, mais unívoca, né? Com único sentido, com único foco na busca pela solução de questões que não diz respeito somente a uma pessoa, que não são de um interesse só de uma pessoa, mas tem um interesse plúrimo aí de várias pessoas pugnando para que essa solução aconteça da melhor forma possível, correto? Bom, então nesse sentido é que nós vamos ter. No mais, o que vamos ter também? Diante dessas possibilidades apresentadas, o prazo deverá ser contado somente a partir da juntada do segundo aviso de recebimento. Ainda assim, caso... não obstante a isso, nós vamos ter a possibilidade da contagem desse prazo, né, a partir aí do recebimento do aviso de recebimento, certo? Que, como o próprio nome já pressupõe, é uma notificação, né, de que foi entregue a petição, de que foi entregue a contestação, o seu destino, e aí, então logo isso aconteça, recebe-se então essa notificação de que de fato foi cumprida essa questão da entrega, né, do objeto. Então, isso tende a ser também algo bem relevante, né, paralelo a isso.
E uma regrinha que era do Código de Processo Civil lá de 73 e que foi mantida na atual conjuntura do novo Código de Processo Civil. Quando se demanda a órgãos públicos, o prazo para se contestar ele é quadruplicado, certo? Ele vai ser quadruplicado, certo? Se é para apresentar contestação, é quadruplicado, tá? Isso é uma regrinha básica que foi assim vigorante nessa atual conjuntura também, tá? Vale assim a apresentação. Bem, e agora vamos a um ponto, e é justamente esse o ponto que dá-se necessário nessa questão e que poderá ser arguído por vocês quando forem de fato fazer essa peça. E está-se a falar aqui do que necessariamente? Está-se a falar de uma coisa que também existe na petição inicial. Nós já trabalhamos e já estudamos isso e aqui vamos reiterar, porque na fase da contestação também existe. Está-se a falar do que? Das preliminares, certo? Eu vou ter preliminares na petição inicial e também vou ter preliminares na contestação, correto? E aqui vamos ter o seguinte: as preliminares de contestação são defesas indiretas do réu, né? Elas têm o objetivo de atacar o processo que está sendo veiculado pelo autor e não o mérito em si. É a mesma finalidade praticamente da preliminar quando é arguída lá na petição inicial. São pedidos, no caso da petição inicial, até com um certo ar de urgência, certo? Que sejam assim abordados logo de cara, antes de se adentrar no mérito. O mesmo raciocínio vale aqui. A mesma coisa, é o mesmo, digamos assim, fio pelo qual haveremos de seguir quando se fala de preliminares, inclusive até a forma como elas haverão de ser apresentadas. Porque, se vocês bem se lembram, nós temos uma estrutura bem semelhante da petição inicial com a contestação. Ambos vão exigir um cabeçalho, ambos vão exigir um destaque rápido da parte demandante e da parte demandada, ambas exigirão um parágrafo introdutório praticamente com os mesmos elementos. Inclusive, no vídeo anterior, eu apresentei para vocês um esboço de parágrafo anterior que resguarda as mesmas características, correto? E não obstante a isso, eu vou ter o quê? Pós-contestação, né, o destaque para a peça em si, contestação, pós esse destaque, o que acontece? Você tem um parágrafo rápido, né, que vai apenas servir de elo entre esse parágrafo introdutório e os fatos. Só que tem uma coisa. Antes de adentrar, inclusive, nos fatos, você já pode arguir essas preliminares. Que são preliminares ao mérito. Certo? Ao mérito. Certo? Não de mérito. Frase-se aqui na questão vocabular. Porque quando eu falo de preliminares ao mérito, são justamente essas circunstâncias indiretas. São essas circunstâncias indiretas. Quando se fala de preliminar de mérito, aí sim eu estou falando daquelas preliminares que vão atingir diretamente o mérito. Regrinha basilar a ser assim apresentável. Tá? O que mais que nós vamos ter? Nesse sentido, as preliminares tratam de alegações de ordem formal que devem ser apresentadas antes de começar a discussão do mérito. É por isso que tem que se prestar muita atenção na forma com a qual eu vou apresentar esses preliminares. Porque quando eu passar para fatos e depois dos fatos passar a justificativa,
e aos argumentos que irão compor o direito ao qual eu estou questionando, eu já estou adentrando no mérito. Do ponto de vista formal, da estrutura da peça, é isso. É por esse motivo que antes de se adentrar nos fatos, eu tenho que arguir a tempestividade. Olha, o recurso, a contestação, melhor dizendo, já que estamos falando de contestação, ela tem que ser ela está sendo apresentada dentro desse prazo, com esses elementos, certo? O pleno e augusto exercício do contraditório e da ampla defesa estabelecido lá no artigo 5º, inciso 55 e 56 da Constituição Federal. Né? É o arguir, consequentemente, do princípio da eventualidade, certo? E da impugnação específica de cada uma das coisas sendo contestadas que advém, consequentemente, da petição inicial. Isso tem que ser arguído para justificar o porquê da contestação. E pós essa justificativa, aí você entra com as preliminares. Que é para justificar, inclusive, que situação. Olha, antes de adentrar no mérito, isso merece relevância. Isso merece um tratamento mais detido, mais incisivo, por parte do órgão judicante. Então, é bom atentar-se sempre para isso. Certo? Eu confesso a vocês que não é algo tão complicado. Se eu tenho uma demanda a ser ali estabelecida, verificável, certo? Eu já coloco essa demanda aqui como a demanda principal. Sendo a demanda principal, eu tenho mérito. Agora, o mérito, ele pode ser, e ele será, a principal demanda, mas pode não ser a única. E é justamente aí que entra as preliminares de mérito. Ou as preliminares ao mérito. Questões formais, ou até mesmo tanto informais, que tem um elo com o mérito em si da questão, mas por serem formais e até resguardarem uma certa urgência, elas precisam ser tratadas logo de cara. Não é à toa que ela vem antes de se adentrar no mérito. Isso é importante se frisar. O que mais que vamos ter? Nesse sentido, as preliminares trazem alegações de ordem formal, devem ser apresentadas antes de começar a discussão do mérito, conforme se estabelece aí, frise que a própria estrutura da contestação, ela traz isso. Antes de adentrar, volto a afirmar isso aqui. Quando vamos começar a discutir o mérito de uma demanda em um dado processo, é a partir dos fatos para frente. Fatos, direito, pedido. Aí eu discuto o mérito. Aí o mérito está presente. Não há como negar que ele não esteja presente. Ele está presente. Correto? Agora, antes disso, é preliminares. Tá? As matérias estão previstas lá no artigo 337 do Código de Processo Civil. Tem como efeito a possibilidade de extinguir ou relatar o processo no tempo. Pode acontecer uma extinção do processo sem resolução de mérito. Certo? Sem resolução de mérito. Se, por exemplo, se verificar que é uma demanda que não corresponde necessariamente à parte que foi ali deduzida, que foi ali chamada em juízo. Um exemplo que eu posso dizer para vocês, ao longo do tempo, da prática, eu fiz poucas contestações, mas as poucas que eu fiz, elas foram bem interessantes de ser abordadas, e aqui compartilho até de uma que eu fiz com o defensor público da União, onde estagiei na DPU. Uma questão de terra, né, briga de terra, posses e tudo mais, e um senhor foi acionado para contestar aquela demanda. E aí teve um problema logo de cara com essa contestação, que foi o seguinte:
quem de fato deveria ter sido notificado para apresentar a contestação não era ele, era o vizinho. O problema era com o vizinho, não era com ele. Diga-se de passagem, a terra desse senhor de idade já estava regulamentada há muito tempo. Muito tempo. Então, aí você pode perguntar assim, bom, se não era para ele, então necessariamente ele não tem que contestar nada. Né? Aí é um salvo engano. Tá? Tem que contestar sim. Porque através dessa contestação, o que acontece? Você, uma vez provado que não tem nada a ver com aquela situação, entrega a contestação, o magistrado analisa a contestação, ele vai então solicitar a parte autora da petição inicial que apresente um novo endereço do indivíduo que vai compor o polo passivo. Certo? Isso é o que haverá de acontecer. Retira a pessoa que não tem nada a ver, mantém um processo. Tem a situação pendente ali estabelecida, visivelmente estabelecida. Correto? Então, nós temos consequentemente essa conjuntura, essa situação. Bom, aí nós vamos ter, nesse sentido, dois tipos de preliminares a serem assim estabelecidas. Primeiro, as preliminares peremptórias, que é o seguinte: argumentos devem ser apresentados em primeiro momento da contestação, pois tem capacidade de resultar na extinção do processo. Aquela terminologia base lá, extinção do processo sem resolução de mérito, porque eu ainda não entrei no mérito. Frise-se, novamente eu coloco essa questão a vocês. Quando você analisa as preliminares, eu analiso antes do mérito. Se a preliminar é suficiente para fulminar o processo, extinção sem resolução de mérito. Que situações são essas? Veja só. Inépcia da petição inicial. Uma petição inicial inepta, certo? Que remonta não só uma incompetência da própria petição, em seus termos assim apresentados, como também nós vamos ter aqui uma incompetência do próprio juízo que deixou aquela petição inicial avançar. Né? Então isso pode resultar na extinção do processo sem resolução de mérito. A própria perempção, em si, aquela situação, aquele momento, no qual você vai ter, por assim dizer, uma falta de agir no tempo correto, no tempo devido, na situação ali apresentável, era para se usar do direito que não se usou de forma devida, então isso pode acontecer. Litispendência, pendências assim existentes em outros juízos, que consequentemente acabam afetando o juiz aqui em si, coisa julgada, quando você já tem uma decisão em definitivo sobre aquela situação, transitada em julgado inclusive, e do ponto de vista da convenção de arbitragem, certo? Quando vocês têm conflito entre si, escolhem alguém para decidir. O que o árbitro decidir, está valendo. Certo? O árbitro, consequentemente, o que ele assim afirmar, tem que ser aceito pelas partes. Agora vejamos a situação que já aconteceu algumas vezes, e é justamente por isso que joga-se a convenção de arbitragem aqui nesse espaço. De algumas das partes, tempo depois, não aceitar a arbitragem. Se for alegado enquanto preliminar que, olha, houve convenção, ele não aceitou porque, de uma certa forma, ele mudou de ideia, mas ele, para solucionar esse conflito, ele concordou com os termos ali apresentados.
Então, não há o que se discutir muito. Tá? Então, isso resolve o processo sem a sua devida resolução. Tá? Isso é importante se frisar. Bom, quais são os outros preliminares que eu vou ter aqui? Essas são preliminares dilatórias, né? Frise, né? Peremptórias e dilatórias. Preliminares dilatórias, argumentos considerados como preliminares dilatórios têm o poder de estender o processo no tempo, certo? Uma vai extinguir o processo, com ou sem resolução de mérito, né? Foi o que dá para se perceber. O outro, ele haverá de fazer o quê? Aqui, ele vai tratar da dilação de questões, né? De situações assim apresentadas dentro do âmbito do processo. Ó, inexistência ou nulidade da citação, né? Que, aliás, nesse caso desse senhor de idade que eu citei para vocês, foi um pedido, certo? A citação dele é nula, ele não tem nada a ver com o caso do vizinho ter problemas ou não. Inclusive, era um senhor até que fazia plantações dentro da própria propriedade, então ele já estava mais do que fixado, sem contar que havia, consequentemente, documentação para todos, nesse caso. Então, eis um fato, né? Bom, só acho que me perdi um pouquinho aqui. Vamos lá, pessoal. Me achei de novo. Inexistência ou nulidade da citação, certo? Nulifica-se aquela citação e impugna para que haja de fato a citação correspondente, né? Competência absoluta ou relativa. Se não há competência nem absoluta nem relativa para julgar o caso, julgue-se incorreto. Incorreção do valor da causa, tá? O valor pode ser pugnado dentro dessa questão da resolução, né? E assim, então, nós vamos ter, por exemplo, incorreção do valor da causa, conexão, processos conectos, né? Conexos, melhor dizendo. E, nesse caso, aguarde-se, consequentemente, o tempo até haver a conexão de fato, né? Para que assim eles sejam, então, julgados, necessariamente, se cometeram algum deslinde. Capacidade da parte, defeito de representação ou falta de argumento, de autorização. Ausência de legitimidade ou interesse processual. Deixa eu só voltar um pouquinho, pessoal. Não expliquei nada desse elementar aqui. Capacidade da parte, defeito de apresentação, falta de arbitragem. Muito bem. Deixa eu só me encontrar de novo aqui. Ausência de legitimidade ou de interesse processual, né? Demonstrando-se isso. Falta de ação, aliás, falta de caução ou da outra parte para que a lei... essa nomenclatura está esquisita. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Não prestou caução, não prestou a garantia, não prestou o valor das causas, pode assim ser atribuível. Indevida conexão de benefício de gratuidade e justiça. Tá? Bom, então essas são as preliminares, né? Ao mérito, as preliminares de mérito. E esse vídeo eu vou particularmente aqui completar com o seguinte: depois que você assim dita de forma pormenorizada e assim bem apresentada, bem aquinhoada, certo? Conforme está lá estabelecido o princípio da impugnação, né, específica, da eventualidade, certo? Você vai ter, consequentemente, né, o fechamento dessa parte dos direitos, pode fazer os pedidos que assim achar necessário dentro da contestação, certo? E, de fato, tem-se, no caso da contestação, né, esse fechamento, esse viés. Você pode alegar em favor do seu cliente outras questões, né?
e assim pontuei outros elementos que podem assim estar inclusos durante esse período específico, né? E dessa forma, então, é só pedir-lhes, né, a devida atenção, o devido cuidado com a avaliação, tá? Eu estarei à disposição de você nas próximas 48 horas, literalmente, até para vocês solucionarem essa avaliação da melhor forma possível, tá? São turmas que eu guardo um carinho muito especial, certo? Sei da capacidade de cada um, ao mesmo tempo que sei das dificuldades a que todos estão sendo submetidos e obrigados a passar, né? Então, peço as devidas calma, a devida tranquilidade, o devido, digamos assim, bom senso, tá? Tudo vai dar certo. Terão aí um tempo relativamente bom, tá? Para assim fazê-lo. E assim então nós vamos caminhando, tá? Pode ter certeza. Vai exigir consequentemente um acompanhamento. Estou à disposição pelo Classroom, pelo Jesus. Pode-se dizer, né, nesse sentido. Então, estou aqui, sabe? Não hesitem em me perguntar, questionar, caso não tenham conseguido responder alguma coisa, tá? Pode ter certeza, né, que tudo isso haverá de dar certo. Fornecerei, consequentemente, as questões que assim forem atribuíveis, tá? E aguardem que até lá eu vou assim passando outros recados que forem interessantes. E os líderes, consequentemente, vão compartilhando com vocês, tá bom? Grande abraço a todos, uma excelente prova. Sem dúvida alguma, todo mundo vai conseguir estar muito bem nessa avaliação. Um grande abraço a todos e até breve.